Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos falar sobre O Grito, a nova série de horror japonesa da Netflix. Mas, se você não for inscrito, se inscreve no canal, eu estou sempre falando sobre filmes e séries e outras coisas. E se você tem vontade de aprender a escrever, tem uma playlist aqui para o meu curso que está gratuito durante a quarentena. Então você vai lá e pode acompanhar. Eu queria muito fazer essa crítica falando o nome dos personagens e dos atores, mas que dificuldade de encontrar num artigozinho direitinho o nome dos personagens e etc. Não consegui. Então eu vou me referir basicamente a eles pela função deles na narrativa. O que eu acho a coisa meio habitual minha de fazer, que é um mau hábito que eu estava tentando mudar, porém dessa vez a internet não me ajuda. Mas aqui a gente vai acompanhar justamente uma história de origem para os eventos que acontecem nessa franquia, que tem mais de 6 filmes, pelo menos no Oriente, né? Para cá, se eu não me engano, tiveram uns 3 filmes, adaptações dos filmes de lá. E recentemente, em 2020, saiu um remake do filme original, né? Do Grito, o primeiro Grito lá. Se vocês não lembram do filme, era basicamente aquele filme de terror japonês que as pessoas fazem um barulho tipo... que nunca foi um grito, na verdade, era mais um barulho de grunhido. Por sinal, eu acho que em inglês o nome é The Grudge, não Scream. Se bem que Scream já tinha a franquia do Pânico, então ficaria muito esquisito se eles soltassem com esse nome. E, na verdade, é uma minissérie, né? Ela tem 6 episódios com 30 minutos, mas, na verdade, no fim das contas, são uns 25 minutos cada episódio. E aqui a gente vai acompanhar uns grupos de personagens, né? A gente vai acompanhar uma garota que é uma colegial e ela chega numa nova escola, né, e vai ali tentar fazer amizade, se adaptar, e ela tem uma relação difícil com sua mãe, que parece ser uma mulher meio oportunista e meio abusiva, e a gente vai acompanhar também a história de uma, acho que é uma apresentadora de TV e um investigador sobrenatural que é também um escritor, né, ele está escrevendo histórias, e eles meio que criam ali um segundo núcleo que depois vai ser composto por um assistente social. A história ela vai ter saltos temporais, ela começa em 1988, depois ela pula para 1994 e por fim em 1997. O filme original, se eu não me engano, é do ano 2000. Né? E aqui, teoricamente, eu não sei o quão factual são esses fatos, ela é baseada na história real que inspirou o filme. Então, aqui a gente vai ver notícias de jornal, e não só no jornal impresso, mas também com jornal de TV. E aí eu não sei, né? Não sei se por uma linguagem estética, né? A série ela escolhe usar ali um filtro de fotografia que remete aos anos 90, né? A fotografia que era utilizada pelo cinema e pelas séries ali nos anos 90. E eu não sei se essas filmagens que eles utilizam de TV e os jornais são de fato da época ou se, né, são recriações para a narrativa. Eu não consegui encontrar a informação que precisasse, mas a propaganda, né, ela é vendida como uma história real que inspirou ali. E o que a gente vai acompanhar, na verdade, são os eventos meio que fundam a maldição que envolve a casa, né? Se você não conhece a história do Grito, basicamente tem essa casa, ela é amaldiçoada, as pessoas que vão para essa casa têm sua vida destruída, morrem, acontecem coisas terríveis nesse lugar. Então, essa basicamente é a premissa dessa série. E, na verdade, a gente vai, nesses saltos temporais, acompanhando conjuntos diferentes de pessoas que, por alguma razão ou outra, vão passar por esse lugar. Porém, acompanhando essas duas personagens centrais, né, que é essa colegial, que ela acaba sendo violentada nessa casa. Por sinal, a série ela usa muitos elementos de violência, né? A cena de estupro é muito explícita, tem cenas gore, né, de fetos e de espancamento e etc., que são muito gráficas. Então, é um aviso de gatilho, é importante, né, para você que é mais sensível. E eu, por si só, acho a cena de estupro de mau gosto, eu acho que ela não precisava ser mostrada da forma como ela foi mostrada hoje em dia, por mais que seja uma temática de terror, eu acho que a câmera poderia escolher virar ali, sair da cena em algum momento, para que a gente não tivesse que ver propriamente, né, acho que para os tempos de hoje em dia é uma exploração de um contexto muito cruel, assim. Porém, é a proposta também da série, né? Ela realmente é bem gore, bem violenta e bem explícita com esses elementos. E a gente vai acompanhar a jornalista, né? Essa jornalista, apresentadora de um programa, ela tem um namorado e o namorado dela morre depois de visitar essa casa, né? Morre ali em circunstâncias misteriosas. E o terceiro elemento, né, que é esse jornalista, ele, por ser um investigador paranormal, e depois a gente vai descobrir que ele tem uma relação também com a casa, né? Então esses 3 personagens vão orbitar, apesar de que vão aparecendo ali outros conjuntos coadjuvantes que vão também conduzir a narrativa da história. Então esses 6 episódios, eles acontecem muito rapidamente e a gente vai montando ali um quebra-cabeça dos eventos que foram acontecendo nessa casa e que geraram essa maldição. Qual o problema?
Ao final dos 6 episódios, a gente não sabe. A verdade é essa, assim. Ainda fica muitas perguntas ficam no ar. Ele não, de fato, informa ou ilustra ou mostra pra gente, de fato, o que é que acontece ali. A gente tem um jogo de temporalidades diferentes que se cruzam, né? Como se o tempo, de certa forma, se dobrasse ali dentro daquele lugar misterioso. A gente tem uma série de provocações, porém, a sensação que ficou é que eles seguraram um pouco a história para que haja uma segunda temporada. Eles não quiseram fechar a narrativa inteira nessa. Então, a gente acaba conhecendo, a gente acompanha algumas narrativas dessas tragédias que acontecem na casa, mas não de fato temos a resposta final para o mistério que a assola, né? Apesar de que, assim, os filmes, de certa forma, mostram, né, que tem a jovem mãe que está lá e tem aquele menininho. Tudo isso vai sendo construído e vai montando essas peças, mas não chega-se a uma conclusão, né? Não, digamos assim, ao final dessa temporada não é necessariamente o início do filme, né? Então existe aí um vazio de informações que eu acredito que eles vão elaborar, trabalhar ali numa segunda temporada. Eu particularmente gostei disso porque, basicamente, o que a série faz durante a temporada inteira, apesar de que ela vai dando peças desse quebra-cabeça, é provocar com perguntas, né? Quem é o passado? Quem é a moça? Por que essa maldição tá assim? A gente recebe pistas dessa narrativa sendo contada pelos personagens, pelo jornal, pelo passado, mas a gente não entende diretamente o que aconteceu, quem foram os agentes, né, dessas ações. Então, faltou ali um pouco mais de explicação, por assim dizer, porque se você vai lançar uma narrativa que é uma origem, que a proposta da narrativa basicamente é explicar as coisas e você não explica, é um pouco desonesto. Né? Você tem que deixar ali para uma segunda temporada, por mais que seja uma temporada curta, que você assiste basicamente como você assiste um filme. 6 episódios de 25 minutos dá pouco mais de 2 horas, né? Então é um filme longo que você acaba assistindo. As atuações são boas, né? Elas convencem. Como eu disse, há uma carga pesada, gráfica e violenta na série, o tema é muito pesado em si, né? Sempre envolvem famílias, né? E assassinatos dentro da própria família, o colapso e a destruição dessas famílias. Tem muita questão de abuso, de violência doméstica envolvida nisso, porque o contexto é muito isso. Tem uma relação muito forte de maternidade, né, e paternidade também, porque o filho, né, é um tema recorrente que vai e volta dentro da narrativa. É provocativo, é interessante. Para quem gosta de terror, provavelmente vai curtir, né, a pegada, justamente por conta desses elementos que eu falei, que são bem presentes, mas eu senti um pouquinho trapaceado ao final. Mas eu queria saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários para quem já assistiu. A gente se vê numa próxima e tchau.